Salve, salve galerinha, salve, salve, belezinha? Esse é o canal do Márcio, seja bem-vindo. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça sempre de deixar o like de vocês aí embaixo ao final de cada vídeo, caso vocês curtam o conteúdo apresentado. Não se esqueça de compartilhar, de comentar o canal com os amigos também. E de deixar o seu like, que é sempre muito importante e ajuda a fortalecer o canal para que conteúdos do canal cheguem a mais pessoas. Belezinha, galera? Bom, galerinha, na calada da noite, a Sony fez o que muito se espera dela, não é mesmo? Aumentou o preço do Death Stranding mais uma vez, já que não foi a primeira tentativa da Sony de tentar aumentar o preço do Death Stranding para a localização da nossa moeda para R$400. Isso já tinha ocorrido há tempos atrás. Quem não se lembra, a Sony já tinha tentado fazer esse aumento de preço antes do lançamento do Death Stranding. O preço já estava especificado R$350, porém do nada a Sony aumentou o preço para R$400 antes do lançamento do game. Houve uma grande chiadeira na internet e a Sony acabou voltando atrás, falando que foi meio que um erro ali na loja da Sony. Aquela desculpa que a gente é acostumado a escutar da senhora Sony, que é uma empresa anticonsumidora. Aí o Death Stranding 2 foi lançado, aclamado pela opinião pública, principalmente da mainstream, dos grandes youtubers e jornalistas que cobrem games, porque eles recebem o jogo antecipadamente para fazer reviews, e a gente sabe que essas reviews não podem ali ser negativados, porque a Sony tira a mamada dos caras referente à entrega de presentinhos e jogos antecipados. Então a gente sabe ali como é que funciona a mainstream e a indústria de jogos com reviews de jogos antecipados, não é mesmo? Qualquer coisa que desagradasse a Sony falada por algum gerador de conteúdo que recebeu o jogo de forma antecipada, significaria um corte na qual ele não ganharia mais mimos e entraria na lista negra da Sony. Eu, como minha opinião particular, mesmo não tendo jogado o game, estou terminando o primeiro Death Stranding, entendo sim, mesmo sem ter jogado, que as reviews estão meio exagerados no quesito de colocar o Death Stranding numa prateleira que ele não está, principalmente porque o primeiro game foi boicotado pela mainstream e o segundo está sendo aclamado pela mesma mainstream que boicotou o primeiro jogo. Não sabemos porquê, não é mesmo? Não há muita diferença do primeiro jogo para o segundo para ter uma disparidade de nota tão diferente. O primeiro, se eu não me engano, fechou com uma nota 80, 82 mais ou menos, 81. E o segundo game fechou com 90 mais, ou seja, foi uma diferença muito grande, né? Então a gente tem que ficar atento com esse tipo de coisa também, galerinha. Porém, o foco aqui é o preço do segundo Death Stranding e a Sony, que na calada da noite, aproveitando o clamor social, o 90 mais, o GOT, a mainstream, os YouTube, os jornalistas mamando o Death Stranding, o que eles fizeram? Se tá todo mundo aqui mamando o Death Stranding, vamos aumentar o preço para 400 conto. E o jogador casual, o cara que realmente gosta de videogame, aquele jogador que não recebe o jogo gratuitamente, né, que se lasque para pagar esse jogo aí. Então a Sony aí mais uma vez entubando no seu consumidor de uma forma muito triste. E eu que já estava meio pé atrás para pegar esse Death Stranding 2 aí no valor de R$350, imagine agora 400 conto na costa, né, galerinha? E olha que a Sony ainda nem tá cobrando $80 nos seus jogos. Imagina quando os jogos chegarem a $80 aí na loja da Sony. Imagina quanto é que vai custar esse Call of Duty novo da Microsoft
que vai estar no Game Pass Day One, porém no PlayStation a Microsoft já falou que ele vai chegar a $80. Vai estar beirando aí 500 para mais, cara. Imagina o dono de PlayStation ter que comprar no segundo semestre o Death Stranding 2, Ghost Yotei e o Call of Duty, cada um aí R$400, vai. R$1.200 em jogos, eu tô chutando, cara. Sem contar que vai sair um novo FIFA, né? Que agora é o UFC Futebol, que é um jogo que possivelmente vende muito no PlayStation, é dos jogos que mais vendem lá todos os anos. Então imagina o segundo semestre do jogador de PlayStation com Call of Duty, FIFA, Ghost Yotei e Death Stranding. R$400 cada um. Complicado jogar videogame no Brasil. Sei que vai ter muitos que vai defender a Sony, sei que vai ter muitos aí na internet, 99%, que não vai comprar esses jogos porque eles estão caríssimos, mas vai ficar aí defendendo a Sony, falando vencemos, notinha, venda de console e vida longa Sony e nós consumidores que se lasque. Muito triste esse estilo de consumidor. A gente tem que ser um consumidor pés no chão, que saiba cobrar. Esse fanatismo com empresas é muito complicado. Essas mega corporações nem sabem que nós existimos e para elas a gente somos apenas um número ali entre milhões e milhões de jogadores. A mainstream meio que sem querer ajudou esse processo do aumento do preço do Death Stranding com a sua mamada excessiva no segundo game, seja na nota, seja aclamando esse game de forma exagerada como um dos grandes jogos de todos os tempos, como eu já escutei, como o GOT do ano, como eu já escutei, como a melhor engine gráfica da geração, como eu já escutei, um monte de baboseiras, e tudo isso faz com que a Sony pense o quê? Bom, se estão aclamando o Death Stranding 2, se estão colocando o Death Stranding 2 num patamar acima de tudo que existe no mercado, vamos aumentar o preço dele aí, vamos botar o preço que a gente acha justo. E foi isso que a Sony fez, esperou aí a mamada no Death Stranding 2 com seu lançamento e entubou o consumidor, principalmente aquele que só tem PS5. No caso, possivelmente eu que iria comprar o jogo essa semana, vou esperar ele chegar no Xbox ou no PC. Não vou ter pressa de comprar o Death Stranding 2, vou jogar por enquanto o primeiro sem a pressa de zerá-lo, e mais pra frente aí eu pego esse Death Stranding 2. Lembrando também que a Sony, galerinha, ela já avisou, a PlayStation Plus, pelo que está sendo entregue e pelo que a galera não está reclamando, vai aumentar o preço também. Não vai ter jogo Day One na Plus e a galera não está reclamando do que está sendo entregue. O próprio CEO da PlayStation falou, estamos felizes com a PlayStation Plus, vai continuar sem jogos Day One, e como o número de assinantes aumentou na versão mais cara do jogo, significa que o consumidor está gostando do que está sendo entregue, então possivelmente a PlayStation Plus vai receber aí um reajuste muito em breve. E assim a Sony vai tratando o consumidor dono de PlayStation 5 aí ao redor do mundo, como se toda a economia girasse em torno do japonês, né? Que ganha bem, que tem um custo de vida bacana, e foda-se o restante aí dos continentes que são aí fãs da marca. A Sony PlayStation vai transformando o seu hardware e todo o seu software de jogos em um produto nichado só para quem tem muita grana, e as pessoas que querem jogar videogame cada vez mais vai se afastando dessa plataforma que ainda sobrevive pelo sucesso dos seus antecessores, como o PS1, PS2, PS3 e PS4. Graças ao sucesso dos seus antecessores, o PlayStation 5 vende muito ainda, mas a gente não sabe até quando isso vai continuar, né? A Sony vem errando muito nessa geração, vem tratando muito mal o seu consumidor, e o aumento do Death Stranding 2 na calada da noite é só
mais uma prova disso. Obrigado a todos que curtiram o vídeo até aqui, obrigado pela audiência. Não se esqueça de deixar a opinião de vocês, claro, com muita educação, de compartilhar e comentar o seu like, deixar o seu like também, né, que fortalece demais esse vídeo, beleza, galera? Tô indo nessa, um forte abraço, galera, fui!